Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Boa noite, família. Sou eu, viu? Sou eu que estou aqui. Se você imaginava que eu não ia voltar, eu estou aqui de volta, né? Ia saindo de casa hoje, eu falei para a Cleide, eu andei lá, né? Andei lá no fundo do poço, no vale da sombra da morte, mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom. Deus é o Deus do impossível. E pela graça, pela misericórdia, pelo poder, pela ação de Deus, nós podemos estar aqui, é uma alegria imensa. Eu não pensei que ia ser tão rápido, né? Poder estar compartilhando de vocês o que Deus tem feito do dia 11 de fevereiro para cá. Eu comento que eu nasci 3 vezes, né? A primeira, quando eu tive o nascimento de mãe e pai, há alguns anos atrás, né? 58 anos atrás. Aí o segundo nascimento foi em 1974, quando eu aceitei Cristo como meu Salvador, e de lá para cá tendo a certeza da vida eterna. E agora no dia, mais precisamente no dia 14, porque foi no dia 11 que eu tive o probleminha, eu digo um probleminha de saúde, né? Porque para Deus é um probleminha, para nós pode ser um problemão, para você pode ser um problemão, para o mundo pode ser um problemão, para os médicos pode ser um problemão, mas para Deus é um probleminha tão pequeno que Ele consegue resolver com tanta facilidade, com tanta rapidez. E eu só quero dar glória e honra e louvor e agradecer, e nada para mim, nada para um remédio, nada para um médico. São ferramentas, são equipamentos usados por Deus para que nós sejamos aqui, para que nós possamos estar aqui testemunhando do seu poder. Amém por isso, obrigado mais uma vez. Sou eu mesmo, não é o Espírito, é o Júnior. E graças a Deus por isso. Obrigado mais uma vez por cada um de vocês, cada um do povo, dos nossos irmãos na fé, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos que oraram por mim. E é através dessa oração tua, desse pedido para Deus que você fez, que nós possamos estar aqui testemunhando do seu poder. Lembre que a tua oração não voltou vazia. Chegou aos olhos e aos ouvidos e ao coração do nosso Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa oração chegou lá e Ele nos trouxe de volta. E Ele vai fazer maravilhas para a tua honra e para a tua glória. Ele vai fazer o impossível, que para os homens é impossível, mas para Deus não é impossível. Nós vamos ainda muito tempo, com a sua graça, pelo seu poder, nada obrigando, nada determinando, mas sim esperando, sim pedindo, sim clamando para Ele, que é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o médico do impossível. E Ele pode fazer maravilhas, milagres, modificações, transformações na tua vida. Você que está aí nos ouvindo hoje, você participe da palavra. Nós vamos ter alguns versículos, algumas passagens que demonstram o que Cristo fez. E é o mesmo Cristo, aquele que estava lá atrás. É o mesmo Cristo vivo, aquele que um dia foi crucificado, foi, não vou dizer derrotado, mas foi humilhado, foi sangrado e depois ressuscitou para salvar a mim e a você que está aí. A única coisa que basta é você admitir: eu sou um pecador e eu preciso daquele sangue derramado de Cristo para ter a vida eterna. Se eu tivesse ido naquela noite, quando eu vim do trabalho, fui descansar um pouco e daqui a pouco entrei em convulsão. 4 dias depois eu acordei dentro de uma UTI e não sabia o que tinha acontecido comigo. Mas Deus é maravilhoso. E Ele estava lá junto. Ele estava lá observando. Ele não me abandonou em momento nenhum. Ele estava junto comigo. Vamos participar do que a palavra de Deus fala. Não do que o Júnior fala, do que a igreja fala, mas do que Deus fala através de sua palavra. E Ele deixou esse livro. Isso aqui é a verdade. Ele fala conosco através disso aqui. Então eu quero que você participe. Provavelmente, hoje nós temos uma bênção que é você ter um celular onde você pode abrir a Bíblia em várias versões. Você tem a tua Bíblia velhinha lá em casa. Você tem, hoje não dá para você dizer, olha, eu não sei da vontade de Deus. Você sabe, porque a palavra de Deus está aberta, está pronta, está livre para cada um. Eu vou começar lendo um trecho, Filipenses capítulo 1. Vai lá para Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 14.
O apóstolo Paulo, ele fala de uma situação que ele participou, e eu posso colocar junto com essa situação alguma semelhança com o que nós passamos naqueles primeiros dias, naquelas primeiras semanas, nos primeiros meses, onde a luta estava travada. Falei para o pastor Rodrigo agora há pouco sobre uma experiência nova. Eu nunca imaginava que um dia, depois de tantos anos que a gente vive essa família da igreja, ia estar participando de uma transmissão online, mas Deus é maravilhoso, Ele pode fazer tudo, e está compartilhando com você, principalmente o testemunho, o milagre que Deus fez na minha vida, e ainda está fazendo. Eu tenho mensagens daqui para muito e muito tempo, e eu quero estar compartilhando com você. Se você quiser me procurar, eu estou pronto para ouvir, e o povo aqui sabe do que tem acontecido, que tem acompanhado de perto, mas é histórias e histórias e horas e horas que você vai ter para ouvir o que Deus fez na minha vida até agora. Mas voltando para o que interessa, que é o nosso texto aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vivendo o apóstolo Paulo. Presta atenção comigo e acompanhe se você puder. Quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. O apóstolo Paulo, ele estava, nesse momento aqui, era um sentido figurado de prisão. De certa forma, eu também tive preso. Eu lembro que eu acordei 4 dias depois numa UTI, amarrado, os braços, as pernas, com o Nicolas na minha frente, com o meu irmão na frente, e eu perguntei: o que aconteceu comigo? Eles disseram assim: aconteceu alguma coisinha com você. Literalmente eu estava amarrado, que nem o apóstolo Paulo falou aqui, de maneira que as minhas cadeias, eu estava realmente... O que é cadeia? Quando você está preso. E eu estava preso. Não sei, foram 4 dias, 3 dias e 3 noites em estado de coma, mas Deus em momento nenhum me abandonou. E eu voltei. Continuando, no versículo 13. De toda a guarda pretoriana, no caso ele falava da sua prisão, e de todos os demais. Versículo 14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que tem acontecido? Nós temos tentado passar para as pessoas em nossa volta, principalmente para aqueles que confiam nesse Deus poderoso, que tem que ter ousadia, que você tem que ter forças, essa força que vem de Deus, não essa força que vem do Júnior. Eu não sou nada mais do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou tão fraco como qualquer um de nós, qualquer um de vocês que estão me ouvindo agora, mas a força que vem de Deus. Às vezes os médicos perguntam assim: mas o senhor está bem? Uma médica falou para mim: nossa, todo mundo, onde eu estou fazendo o tratamento, né? Eu falei: doutor, o que eu faço para emagrecer, né? Eu ganhei uns quilinhos, né? E ela falou assim: mas é interessante, aqui todo mundo nessa clínica quer engordar e o senhor quer emagrecer, né? Mas nós estamos andando contra o vento, contra a correnteza. Por quê? Porque nós vivemos na vontade de Deus, que é contra a vontade do mundo. Então, quando ele fala nessas algemas, nesse testemunho, estimulando as pessoas a levar esse evangelho, a levar esse testemunho do poder de Deus. Onde nós temos passado, nós temos tentado, de alguma forma, por ordem do Senhor, porque Deus, ele é perfeito, irmãos e amigos e parentes. Ele não faz nada por acaso. Não aconteceu essa situação na nossa vida, na nossa saúde, por acaso. Tem um motivo claro. E nesses, vou dizer aí, 8 meses, 7 meses, muita coisa tem acontecido. Oportunidades têm sido dadas. Momentos, Deus tem aberto a porta através dessa enfermidadezinha. Eu digo enfermidadezinha, vocês assustam. Puxa, mas você tem um câncer no pulmão. Grande coisa. Para Deus não é nada, né? Eu posso ter o câncer no pulmão. Está aqui, nós estamos derrubando ele, nós vamos acabar com ele. Amém? Né? Porque Deus está no controle. Eu tomo um medicamento, que às vezes a pessoa, puxa, você toma esse medicamento, mas não é o medicamento. Quem faz
a diferença, quem faz o resultado, quem faz a ação, quem faz a restauração tanto física como a tua restauração espiritual, é Deus, é o Senhor, é Cristo que faz. Nesse meio tempo, como eu falei, várias oportunidades têm sido nos dadas para testemunhar desse poder de Deus. Eu quero que vocês, aquele que pode, abra para mim em Mateus capítulo 9, Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Aqui, Mateus, um dos discípulos do Senhor, né, que acompanhavam ele, escreveu da sua forma, do seu jeito, né, de como ele entendia, atitudes que Jesus tinha naquele momento. Mateus capítulo 9, versículo 35. Você está comigo aí? Preste atenção. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Dá para aplicar mais ou menos isso daí agora, né? Andamos em vários lugares, andamos no meio de pessoas, pregando esse mesmo evangelho que Jesus pregou. Eles tinham um grande privilégio, porque era o mestre, era o Salvador pregando, era o Salvador mostrando o poder. Ali, como ele diz, curando toda sorte de doenças e enfermidades. O privilégio que eles tinham era dele estar ali. Mas ele deixou a ordem para nós testemunharmos. Ele não vai descer aqui, a vinda dele, nós estamos vendo o que está acontecendo por fora, que provavelmente a vinda dele está tão próxima, com tudo que está acontecendo. Mas enquanto ele não volta, enquanto nós não nos leva para junto dele, nós temos que continuar pregando, confiando, mostrando esse poder que ele tem. Então ali quando ele diz... curando toda sorte de doenças e enfermidades. É o mesmo Jesus, é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus. Não é diferente daquele que estava lá atrás, há 2000 anos. É o mesmo. É a mesma confiança que nós temos que ter. Não é diferente. Simplesmente ele não está visível. Mas na vida de cada um de nós, ele tem que estar vivo, ele tem que estar presente, para que eu tenha ousadia no falar e mostrar o poder dele em minha vida. Ali ele continua, né? Compadeceu-se delas. O mesmo Cristo, o mesmo Deus, ele vai se compadecer de você. Você que está me ouvindo aí. Você que talvez esteja passando uma situação, aos seus olhos, impossível, aos olhos dos médicos, muitas vezes impossível. Não estou dizendo problema de saúde, mas qualquer outra coisa que você esteja enfrentando, não olhe horizontal. Alguém disse assim que a melhor hora de você falar com Deus é a hora que você está deitado, olhando para cima. Olhe para ele. Deixe nas mãos dele. Ali ele diz, né? Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelha que não tem pastor. Você já viu, às vezes, em filme, né? Aquele rebanho de ovelhas, daqui a pouco não tem ninguém à frente, o pastor não está na frente, elas não sabem para que lado vão. Aquelas pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor, não sabiam para que lado iam. Hoje, se você está como uma ovelha que não tem pastor, vá para Cristo. Chegue para ele está pronto para te ouvir. O ouvido dele está aberto, assim como ele nos ouve, em pequenas coisas e em grandes coisas. Eu, falando um pouquinho do testemunho, né? Em certos momentos da pós a cirurgia, tudo que foi feito, tem diversas situações cômicas, né? Tem coisa que eu contei até para o pastor Rodrigo já, mas não vou falar aqui no ar, né? Mas um dia eu orei para Deus para que ele me desse a chance de tomar água. A minha boca estava tão seca, eu não podia tomar água por causa da cirurgia, e a enfermeira chegava e molhava o meu lábio com um gaze, e eu tinha vontade de morder aquele gaze para tomar água. Quantas vezes você tem a água com liberdade e você não toma? Você não agradece, você não honra Deus com isso? Coisas pequenas. E a água da vida, que é o que mais importa. Jesus disse assim, ó, eu sou a água da vida, né? Quem crê em mim vai expor essa água viva. Jesus, você precisa crer e aceitar Jesus como teu Salvador. Você vai ver a diferença que é. Ah, mas eu tenho que fazer... Não, você não precisa fazer nada. Você vai continuar o pecador. Você vai a diferença é, você vai continuar sendo pecador, você vai estar nesse mundo, você vai deixar por honra e por ação do Santo Espírito de Deus cada coisa.
E a única coisa que você tem que fazer é dizer, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do que Cristo fez por mim na cruz. E você vai ver a diferença que vai existir. Você vai passar a viver a ação de Deus na tua vida. Aonde a gente tem passado, a gente tem feito uma coisa interessante. No dia da cirurgia, eu contei isso aí já para quem esteve lá em casa, naquele culto que nós tivemos, e para quem tem oportunidade, eu estava deitado na sala de cirurgia, pronto para começar a fazer aquela cirurgia da cabeça. E em volta aos médicos, tudo pronto, preparado ali, e eu falei para o médico principal, né? Eu falei assim, doutor, eu posso orar? Faltando talvez 1 minuto, 2 minutos para começar a cirurgia. E ele falou assim, pode, prontamente ele disse, pode. E depois ele comentou com a Cleide que eu tinha pregado lá dentro da sala de cirurgia. Ele entendeu como pregado, né? E depois disso, cada consulta, cada exame, cada momento que a gente tem a oportunidade, a gente fala do poder de Deus. Não porque Ele me salvou o físico, mas a sede que nós temos de passar o poder de Deus. Aonde for, aonde você estiver, faça isso. Você vai sentir uma satisfação tão grande e vai agradar o coração de Deus de uma forma imensa. Você pode não ver, mas você que conhece da palavra, você que tem Cristo como Salvador, faça isso. E você que não tem Cristo como Salvador, aceite Ele. Admita o teu pecado. Se entregue para Ele. Ore e fale, Senhor, eu preciso desse sacrifício que o Senhor fez lá naquela cruz para me salvar. E eu admito que eu sou um pecador. Pronto. Não precisa de mais nada. Você não pense que você vai fazer boa ação. Boa ação é coisa boa, né? Ele se agrada com isso. Mas não é isso que vai te levar para o céu. Muitas vezes, que nem eu falei, nós deparamos com situações. Logo depois disso, eu fiz um exame muito, muito pesado, muito difícil, que não sei se eu tivesse que fazer de volta, eu ia pensar 2 vezes. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá tanta força quando nós enfrentamos pequenas batalhas e grandes batalhas. Eu quero que você abra para mim, continua ali no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, só pule lá para o capítulo 21. O capítulo 21, ele fala uma coisa tão interessante, que você tem que falar com o Senhor com fé, com confiança, com uma fé verdadeira, não é da boca para fora, né? Que o Senhor me ajude. Pronto, saiu da tua boca e você não está nem aí, daqui a pouco você está duvidando. Não é assim que Ele quer. Ele quer dizer, Senhor, o Senhor esteja junto comigo, o Senhor me salve, o Senhor me ajude, o Senhor me cure, o Senhor providencie. Eu espero no Senhor, levante a tua mão, aonde você estiver, e faça isso. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22 diz assim, se você estiver comigo aí. Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Aqui, Jesus agindo também ainda, né? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, olha o detalhe, não duvidardes. Quando você pede, um filho pede para um pai alguma coisa, mas se ele pede, você que mais, assim, tem filhos já que te pedem as coisas, o filho sempre vai pedir alguma coisa para você, né? E a gente, como filho, sempre vai pedir para o pai. Mas se o filho te pede alguma coisa, ele diz, pai, me dá isso, e sai e vira as costas, e não adianta, ele não vai me dar, provavelmente o pai não vai dar. E com Deus é a mesma coisa, irmãos e amigos. Se você pede sem fé, se você pede, se joga e duvida, provavelmente não vai acontecer. Então ele diz aqui, ó, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira. Aqui, se você olhar no contexto desse capítulo, Jesus tinha acabado de secar uma figueira que não tinha frutos, né? E daí, continuando ali, né? Foi feito a figueira. Mas até mesmo, se a este monte disseres, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Mas puxa, isso é loucura, né? Se é loucura, não sei, mas a palavra de Deus está aqui. Não sou eu que escrevi. Não é o pastor que escreveu, não é o Andrezão aqui que escreveu, não é a igreja que escreveu, é a palavra de Deus, é a tua Bíblia, aquela que está na tua casa. Aí você vai olhar, está escrito ali, se disser esse monte. Claro, nós não vamos apelar para o extremo, mas Jesus fala, se tiveres fé e disser a esse monte, se disser, erga-te e lança-te no mar, tal se derá. Olha, observe o versículo 22.
Aqui é a importância do texto, do trechinho que eu leio aqui, ó. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não adianta você pedir se você não crê. O que Deus olha assim, mas pera um pouco, ele está me pedindo, mas ele não crê que eu vou fazer. Irmãos e amigos, eu estava nessa situação ali e eu pedi. Várias vezes eu pedi, que eu falei, coisas pequenas, coisas grandes, a situação de medicamento, e Deus ele tem abençoado. Por quê? Porque tem que crer. Você tem que esperar, você tem que confiar. Você tem que ter uma fé real em qualquer momento, seja em pequenas coisas, seja em grandes coisas. Deposite nos braços de Deus essa confiança. Ele só quer isso. Ele não pede que você faça sacrifício, ele não pede que você faça holocausto, ele não pede que você faça promessa, ele não pede que você faça corrente, ele não pede nada dessas coisas. Ele pede a fé, ele pede a confiança, ele pede o teu pedido de coração e realmente com a tua mente você saber que ele tem poder para qualquer coisa. Eu quero agora usar o último versículo, a última passagem aqui, 1 Coríntios, vai para frente ali um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala, né, aqui o apóstolo Paulo, novamente o apóstolo Paulo falando, né, as cartas de Paulo, ele vai falar sobre essa confiança que ele tinha, essa esperança, esse testemunho que ele dava. Esse mesmo testemunho que eu dou para você que está aí do outro lado, que você que está assistindo, baseado no que a palavra de Deus diz. Volto a dizer, não é baseado na minha força, eu não sou nada, eu sou trapo de imundícia. A Bíblia diz que nós somos como trapo de imundícia, nós não somos nada. Nós somos os piores dos pecadores, mas Deus é poderoso. Deus pode todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele vai falar o seguinte, preste atenção, palavras do apóstolo Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Não somos nós. Qualquer um que vem aqui, semana passada foi uma bênção, o irmão Vonei estava aqui trazendo a mensagem, o pastor Rodrigo tem feito as mensagens no domingo, o pastor Paulo, oramos por ele, pela restauração dele, e todos os outros que estão colaborando para trazer até você nessa época de pandemia aí, né, dessa forma, mas não, eu tenho certeza que o coração deles é o mesmo do meu. Não é com ostentação de linguagem ou sabedoria. Nós não somos sábios, nós não temos sabedoria, nós não temos poder, nós não temos nada. Esse poder, essa ação é do nosso Senhor. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. Quando eu tenho oportunidade, queridos, de falar para alguém sobre o milagre que ele tem feito na minha vida, não é para exaltação, não é para se autopromover, mas sim para mostrar o poder e a ação de Cristo como nosso Salvador. Nós passamos esse tempo, mas daqui 100 anos nós não vamos mais estar aqui, talvez daqui 50, daqui 5 minutos, daqui 5 dias, não sei. O que importa é você entender que Cristo foi crucificado para pagar pela tua vida eterna, pela tua salvação. O dia a dia pode ser hoje. Você pode viver, pedir pelo corona, pedir pela pandemia, pedir pela situação do país, pedir por qualquer coisa, mas peça essa salvação que vem de Cristo. Se entregue para Ele, aceite Ele como o teu único e suficiente Salvador. Não existe outro caminho para levar você para o céu. Não existe outra forma. Aquela noite, se eu tivesse ido, né, pela misericórdia de Deus eu estou aqui, pelo motivo dele, eu tomei essa decisão, eu peguei esse presente de Cristo em 1974. E de lá para cá eu tenho essa confiança, não porque eu estou aqui na igreja, a igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Eu tomei essa decisão e eu tenho essa paz, né, essa confiança, que se eu tivesse ido aquela noite e não tivesse voltado, eu estaria no céu. Eu estaria junto com o Senhor. Você tem que pensar que
Pode ser que daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20, você não vai estar mais aqui. Pense, isso é sério. É muito mais sério que uma doença. É muito mais sério que uma pandemia que está durando um ano. A tua vida é eterna. Pense nisso. Aí ele continua ali, né? Versículo 2 de 2 Coríntios, capítulo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva e de sabedoria. Nós não temos sabedoria, nós não temos linguagem, nós não somos preparados, nós não temos nada se não é o Espírito Santo na nossa vida. Mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Muita gente fala, né? Puxa, mas você está tão tranquilo, você tem... alguém fala, né? Você tinha um câncer, né? Eu estou na vontade do Senhor, né? Você está tranquilo? Você está de boa? Diz o ditado dos jovens, fala, você está de boa? Parece que você não tem nada. A Bíblia fala, né? A palavra do Senhor fala assim, ó. E a paz que vem de Deus excede todo entendimento. Nem eu, às vezes, eu me entendo essa paz que vem de Deus. Essa paz que vem de Deus, você só obtém quando você tem esse Cristo como teu Salvador, quando você tem esse novo nascimento, quando você se entrega, né? Não queira obter essa paz que vem de Deus pela tua força própria, por tua penitência, por o teu sacrifício. É pelo sangue de Cristo. Então, o que eu quero encerrar agora e deixar essa mensagem para vocês. Eu espero em Deus, nós estávamos conversando agora, que essa foi a primeira de muitas, mas eu tenho muita coisa para contar, para falar para vocês sobre esse poder do Senhor. Mas eu digo para você, tome essa decisão, se entregue, aceite Ele como Salvador, diga que você é um pecador e goze desse presente de Deus. E as outras coisas são consequências. As bênçãos são consequências. O milagre que Ele faz, tirando alguém lá do fundo e trazendo, é milagre que vem do Senhor. É milagre que vem dele. Basta confiar. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra que é santa e perfeita. Obrigado pela vida de cada um que está nos ouvindo nesse momento. Cuida, Deus, de cada uma das suas necessidades, dos seus problemas. Age, Senhor. E se tem alguém me ouvindo agora que não tem essa certeza da vida eterna, com o Teu Santo Espírito, Deus, esteja tocando nesse coração e essa pessoa, esse ouvinte, Deus, possa admitir que com esse pecado, com a sujeira do pecado, Deus, não vai entrar no Teu céu que é perfeito. E que possam haver decisões, que possam haver entregas de coração, e o Senhor esteja agindo na vida de cada um. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelo milagre, pela ação, pela restauração, pelo tratamento, pelos médicos, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela essa igreja que é tão boa comigo, por todas as orações que foram feitas, por toda a ação, ó Deus, que provavelmente, com certeza absoluta, chegou aos Teus ouvidos. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus curador e um Deus salvador. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.